Olá, tudo bem com você? Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado. Eu repito esse texto sempre porque é para ficar marcado e porque é de verdade, porque eu aprendo muito aqui nos bate-papos que a gente tem e eu tenho certeza que você também aprende sempre com os nossos convidados. Esse é um espaço, e vou repetir, de muito aprendizado para quem está atuando direta e indiretamente nas organizações da sociedade civil, nos movimentos sociais, nos projetos de ação social, nas organizações religiosas, nas fundações, nas associações, enfim, todos aqueles que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais inclusiva, o nosso querido terceiro setor. Então seja muito bem-vindo aqui você que vai nos acompanhar em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto que traz para você muita informação e muita novidade. E hoje, nossa convidada especial vai falar sobre um tema que está quentíssimo, que acabou de sair aqui para o público. Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Que bom ouvir isso e bom que você está com a gente para trazer informações novas e quentíssimas, né? No jargão jornalístico, assim, é a notícia de hoje praticamente, né? Então, por favor, mas antes de falar da notícia, por favor, se apresente para o nosso público. Tá bom. Eu sou Luísa Lima, sou gerente de comunicação e conhecimento no IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Muito bem, então já podemos falar sobre o que você veio Vamos lá. explicar e mostrar e ensinar para gente? Panorama das OSCs, o que é? Essa é uma pesquisa global realizada pela Charities Aid Foundation, que é uma organização da sociedade civil, da qual o IDES é parceiro. Eles têm uma rede global ampla e já há mais de uma década eles vêm estudando a generosidade no mundo, entendendo que quando a gente entende os comportamentos das pessoas e das organizações da sociedade civil, a gente consegue apoiá-las melhor. Então, eles criaram um estudo, né, uma plataforma que é o World Giving Report. A gente vem acompanhando por meio do World Giving Report o nível da generosidade das pessoas, então os padrões de doação, né, para entender a cultura de doação em diversas nações. Esse estudo hoje conta com 101 países, e aí eles sentiram a necessidade de passar a ouvir também as lideranças das organizações da sociedade civil, para que a gente possa entender o que eles precisam e consiga apoiá-los melhor. Então, foi assim que surgiu o Panorama das ONGs, que hoje ele traz, uma consulta em 27 países. Foram entrevistados para essa edição mais de 3.000 lideranças, das quais 170 no Brasil. E aí é sobre os resultados dessa pesquisa que eu vim conversar com você hoje. Muito bem. E assim, tem muita diferença do Brasil para o exterior? Tem diferença, a gente, tem algumas classificações que são feitas por, região, Tá. então a gente olha para a América do Sul, a gente olha para a África, a gente olha para a Europa, para a América do Norte, para entender quais são as diferenças das organizações. E também tem, algumas classificações que a gente pode fazer em relação àqueles países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, né, que cada um tem desafios, diferentes. Mas o que a gente viu é que tem muitos desafios comuns, com maior ou menor intensidade, mas a CAF conseguiu, clusterizar, né, organizar em segmentos, esses, eh, essas características que determinam a resiliência das OSCs. Então, como que as OSCs podem se preparar melhor para enfrentar os desafios que estão dados. Vamos falar sobre resiliência daqui a pouquinho. Mas já que você falou que os respondentes são as lideranças das organizações, fala um pouquinho, como é que é o dia a dia, né, se tem essa pergunta na pesquisa, das lideranças das OSCs brasileiras? Bom, as lideranças, elas são responsáveis por
liderar as organizações, né? Elas são demandadas por ter uma atitude mais estratégica, que tem um pensamento de longo prazo, orientar para onde vai a organização. Mas o que essas lideranças estão reportando é que muitas vezes elas são demandadas para apagar os incêndios do dia a dia. Elas estão muito envolvidas com as questões operacionais, e isso acaba tirando o tempo delas de dedicação às questões estratégicas e a construções de relacionamentos. E a gente também vai falar um pouco sobre isso, né, como os relacionamentos no setor são importantes. É a minha próxima pergunta, a formação de redes, né, esse trabalho todo, qual o impacto ou não para as nossas organizações? É, cada vez mais a gente tem a certeza de que a gente não consegue atuar sozinho, né? A gente está diante de questões sistêmicas. Eu não consigo falar em educação sem falar em saúde, sem falar em habitação, sem falar em saneamento básico, né? As coisas estão todas muito conectadas. Então é importante que a gente, digo isso também como organização do terceiro setor, que a gente se conecte com pares que estão atuando em causas complementares e mesmo aqueles que estão atuando na mesma causa que a gente, porque a gente pode somar esforços, porque juntos é que a gente vai mais longe. E é um discernimento da liderança esse pensamento? É um discernimento da liderança, acho que são, decisões estratégicas, né, em que momentos e para que projetos essas, parcerias vão ser necessárias. A gente está falando aqui parcerias intersetoriais também, então quando uma organização se relaciona com o setor privado, quando uma organização se relaciona com o setor público, em que lugares que essa organização e que essas pessoas, né, devem circular para que essas conversas e essas parcerias aconteçam. Então esse é um olhar estratégico, mas evidentemente acho que é uma atitude que vai, prevalecer em todos da organização. E não se perde o protagonismo, né, ao se fazer rede, né, Exatamente. é uma Eu acho coisa. que a gente soma e a gente gera mais impacto. Sim, sim. E isso também me faz, retomar a palavra do começo, que é resiliência, que também é uma característica muito forte do nosso setor, né. A pesquisa mostra, somos resilientes de fato? Bom, não sabemos se somos resilientes de fato. O que a pesquisa mostra, é que existe uma percepção das lideranças das organizações de que a demanda pelos serviços e pela atuação das organizações da sociedade civil tende a crescer. A gente está vivendo um momento global muito complexo, com questões geopolíticas muito importantes, com o agravamento das desigualdades, com as questões climáticas, impactando todos de forma irrestrita. Então, a atuação da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, se mostra muito necessária, e as lideranças têm consciência disso. Mas, em alguns, dependendo dos países, as lideranças são mais ou menos otimistas se elas vão conseguir atender a esta demanda. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um otimismo maior do que em outros lugares. E aí, o que determina se eu vou conseguir atender a essa demanda, apesar das mudanças globais ou não? Minha capacidade de resiliência. E aí, o estudo, como eu comentei, ele define 6 áreas de resiliência, 6 aspectos que vão ajudar a organização a navegar melhor nesse ambiente em que a gente está sujeito, né. Saber o propósito é um deles, não é? Ter Ter consciência consciência, ter né? consciência sobre, o que é a organização, a que ela se destina e o que não é aquela organização. Porque acho que às vezes na vontade de solucionar os problemas que a gente com os quais a gente se depara,
a gente acaba lançando mão daquele nosso propósito, e aí se perde nas questões emergenciais do dia a dia, né. Então as lideranças que têm uma clareza do propósito da organização e realmente conseguem traçar um caminho para atingimento daquele propósito, eles conseguem ser mais resilientes, eles conseguem ser mais focados naquilo naquelas que são suas competências mesmo, né. E também saber quando e por que falar em não para algumas possibilidades, né, para se manter no foco da instituição, né. Hã, eu ia te fazer a pergunta da demanda, né, que está crescendo, mas você falou que a gente tem esse olhar de que o Brasil como é que fala? Ele acha que pode atender as demandas crescentes, mesmo a gente sendo um país, infelizmente, ainda tão desigual ainda? Eu acho que as organizações, e aí o que mostra a pesquisa, é que existe um otimismo que eles vão atender essas demandas, mas existe também clareza onde estão as fraquezas, né. Então acho que a gente tem, a gente falou do propósito como sendo uma dessas dimensões da resiliência. A segunda dimensão da resiliência seria a saúde financeira. E aqui, esse é um calcanhar de Aquiles para todas as organizações no mundo, né. Conseguir equilibrar, as suas fontes de recurso para você ter uma sustentabilidade financeira de longo prazo é um desafio para todos, Não só Brasil. não só Brasil. E aqui no Brasil isso fica evidente também. Então, tem algumas, questões que podem ser endereçadas para que essa saúde financeira melhore. Então, assim, primeiro, não ser tão dependente de uma única fonte de recursos. Então, no Brasil, o que a gente identificou a partir da resposta das pessoas foi que a gente tem, em média, 4 fontes diferentes de financiamento para cada organização. Então essa fonte pode ser, hã, os indivíduos, né, a doação com pessoas, pode ser recursos vindos de empresas, recursos vindos do poder público, e uma das fontes que apareceu, que até nos surpreendeu um pouco, foi dos, fundos patrimoniais, que é um recurso, um mecanismo que é relativamente recente no Brasil, né, de como ele vem crescendo, a sua importância a partir da regulamentação, mas que a gente já vê como esse mecanismo é importante para financiamento das organizações da sociedade civil. E é uma das bandeiras do IDES, né? Sim, exatamente, né, essa também é uma uma luta do IDES há mais de uma década e que a gente vem vendo como vem, crescendo a importância dos fundos patrimoniais, e é muito bom ver esse resultado, né, que realmente é uma das fontes que faz diferença para as OSCs. Então acho que esse é um dos fatores, e aqui a gente vê que, a doação individual tem um peso muito importante para essas organizações, então aí fica um recado, sobre a importância de olharmos para o fortalecimento da cultura de doação no Brasil, já que essa é uma fonte de recursos importante. Mas falando da perspectiva das OSCs precisamos diversificar as fontes, de recursos, né. Se a gente foca muito em uma fonte única, quando aquela fonte deixa de ser um financiador, você acaba sofrendo mais. Então, aí a gente está falando, né, aí a gente não tem a resiliência necessária. E o estudo mostrou claramente que em países africanos, onde havia uma dependência muito grande de recursos de agências internacionais, eles sofreram mais. Esses recursos vinham de fora, e aí no momento que tem uma mudança política, esses recursos cessam e cessaram de forma muito instantânea. Então, até eles se recuperarem e voltarem a ter os financiamentos para financiarem as suas atividades normais,
Isso leva mais tempo, né. E essa, média de 4 fontes de financiamento é Brasil? É Brasil e mundo, tá em linha os 2, mas a gente vê que, a média global ficou assim, mas tem alguns lugares realmente em que isso estava abaixo. E essa informação é importante porque quem está assistindo a gente, que é gestor ou captador ou gestora e captadora de recursos, também tem de ter um outro olhar sobre a captação e não ficar restrito a uma única fonte, né, diante de que as pesquisas trazem, diante do que a Luísa também nos apresenta, né, para que a gente não fique, vou usar uma expressão aqui, nas mãos de um único investidor ou de uma única fonte de recursos, né, que nem repetindo um pouco do que você falou, pode travar se a gente perder essa única fonte, né. Vou fazer um gancho aqui, na Escola Aberta do Terceiro Setor, a gente tem cursos que falam sobre captação de recursos, sobre diferentes fontes de captação, fontes de financiamento, e que mostram também como chegar a essas fontes, como fazer ali, o orçamento balanceado, né, para que realmente, a organização tenha mais, resiliência financeira também, né, a sustentabilidade financeira. Então, um convite para que você acesse lá os cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor, assim, www.escolaaberta, 3 setor, o 3 é numeral, .org.br e veja lá o curso que mais faz sentido para você no seu momento de vida e de carreira. Se não for para você, divulgue também para que a gente tenha mais e mais pessoas aprendendo sobre o terceiro setor, né, se capacitando, se profissionalizando. Que me leva também à pergunta sobre profissionalização do setor. O que a pesquisa traz? A pesquisa mostra que existe, 3 questões importantes para a gente olhar quando são para as equipes, né. Então, as lideranças reportam que uma dificuldade em atrair talentos para o terceiro setor, uma dificuldade em reter esses talentos e outra de garantir o bem-estar destas pessoas. E aí, isso de certa forma está um pouco conectado com a questão do financiamento. Como que é feito o financiamento hoje para as organizações do terceiro setor? Muitas vezes eles são, destinados a projetos específicos. Então, os recursos captados, eles precisam ser alocados para a execução de um projeto. E aí sobram poucos recursos para o investimento na equipe, na estrutura da organização. Então, essa é uma outra demanda que aparece, a demanda por recursos livres, para que a gente tenha recursos para investir no desenvolvimento das nossas pessoas, na oferta de capacitações, de cursos, na oferta de planos de carreira, no cuidado com a saúde mental dessas pessoas. Acho que são todas, questões que muitas vezes elas acabam sendo, subestimadas ou, hã, eu acho que as organizações nem subestimam, as organizações sabem da importância dessas questões, mas elas não têm os recursos necessários muitas vezes para fazer isso. Mas quando a gente fala as lideranças estão otimistas, mas estão atentas, acho que esse pilar, essa dimensão, isso fica muito claro, eles estão preocupados com essa questão e são desejosos por poder atrair e reter melhores talentos. Isso também mostra, uma melhor capacitação e profissionalização do próprio gestor, da própria gestora das organizações, né, que tem um olhar para além, da área programática, mas Com certeza. para o todo da organização, né. Vou retomar um assunto que a gente começou, que é formação de redes, mas aí mais com o poder público para a implementação de políticas públicas, né. Uma frase muito dita no nosso setor é de que as organizações atuam onde o governo não chega ou não consegue chegar. Eh, É uma frase que faz sentido? Sim, certamente as organizações da sociedade civil são parceiras do poder público, eventualmente onde ele não chega, mas acho que elas são parceiras também para testar políticas públicas. Quando
o poder público precisa implementar uma política pública, ele precisa implementar aquilo muitas vezes com escala. O terceiro setor é capaz de identificar a política pública e propor soluções, e testar essas soluções em pequena escala, para que depois o poder público possa efetivamente dar a ampliação que aquilo, pode ter, né. Então, o poder pu o nosso setor, ele pode testar, pode inovar, pode ter risco, pode identificar aprimoramentos, para então aquilo ser implementado como uma, né, pelo poder público de forma mais ampla. Então acho que tem essas 2 características que são importantes. O poder público realmente é apontado pelas lideranças do terceiro setor como um parceiro importante, como um parceiro estratégico, mas, as lideranças se encontram muito divididas ao dizer se o poder público é realmente um parceiro, que impulsiona o terceiro setor, ou se o terceiro setor, digamos assim, existe apesar do poder público. Boa. E aí a gente vê que existe uma demanda muito grande por participação das organizações do terceiro setor para a elaboração das políticas públicas, né. Tem um passo atrás que não está sendo dado. Acho que os espaços de participação têm crescido, mas eles ainda não são suficientes. Então, a gente vê uma reforma tributária acontecendo e não necessariamente todas as demandas do terceiro setor estão sendo ouvidas e aí que dirá consideradas. Apoiando o poder público, apoiando o território que a organização está ali inserida, ou a causa, seja, né, tem abrangência local, regional, nacional, há uma necessidade também de apresentação desse trabalho que as organizações, que as causas sociais, movimentos fazem diariamente ou regularmente para a sociedade e para todos os stakeholders envolvidos ali. Mas para a apresentação dos resultados, há necessidade primeira da mensuração desse impacto ou a mensuração desses resultados. Esse tema aparece na pesquisa? Aparece, né, mostrar o impacto é uma das, dimensões da resiliência. Então, primeiro porque quando a gente monitora o que a gente faz e avalia o impacto, a gente tem elementos para a gente aprimorar a ação. Então, acho que tem uma consequência direta dentro da própria organização que vai poder, com isso, ter impactos ainda maiores. Mas tem um outro aspecto que diz respeito a mostrar para fora quais os impactos que essa organização está gerando. Porque a gente vive numa sociedade, num ambiente em que muitas vezes a atuação das nossas organizações é colocada em questionamento, é colocada em xeque. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa. Será que a gente está efetivamente conseguindo mostrar aquelas transformações que a gente está fazendo? Quais os benefícios que a gente está gerando para a sociedade? Porque mostrar esses benefícios faz parte de oferecer elementos para que as pessoas formem suas opiniões. E as pessoas estão demandando saber mais, elas querem conhecer mais. A gente vê, tem uma outra pesquisa que o IDES realiza, que é a pesquisa do Ação Brasil, que mostra que no Brasil tem mais de 80% das pessoas que fazem algum tipo de doação. As pessoas doam, mas o que eles dizem é: eu dou, mas agora eu quero saber para quem eu estou doando, qual que é o impacto que é gerado, o que é feito com o dinheiro que eu estou dando. Então, tem uma demanda por saber mais, por participar mais. Então, para as OSCs é importante que elas mostrem o que elas estão fazendo. Comunicação, A comunicação é a chave nessa equação, né? né, mostrar, apresentar. Mas aí muita gente pode falar assim: "Ah, mas eu não tenho ninguém aqui na minha organização que saiba fazer comunicação, que possa fazer".
Teria alguma dica para que a pessoa dê o primeiro passo? Bom, com certeza tem cursos da Escola Aberta Tem. sobre este aspecto, mas eu acho que é importante, comece com o básico. É muito importante ter um site, isso dá uma credibilidade para a organização. Os sites hoje têm várias ferramentas que permitem que você monte de forma simples, não precisa ser uma coisa muito complexa, mas que tenha a foto das pessoas, fotos de algumas ações realizadas, o endereço da organização, quais são as atividades a que aquela organização se propõe. Então, acho que um site simples é importante. Mídias sociais, muita gente se informa pelas mídias sociais. Escolha um canal. E aí, com alguma frequência, tente alimentar aquele canal, mesmo que não seja uma pessoa especialista em comunicação. É importante que as pessoas vejam que a sua organização atua no dia a dia, que ela existe e que tem pessoas por trás. Então, acho que esses são 2 elementos importantes. E aí, acho que acompanhar os portais, tem várias iniciativas que permitem com que você, envie suas informações e você possa, compartilhar aquilo que você faz e também, né, tanto na mídia geral, tanto nas mídias de bairro, né, comece na sua comunidade. Deixe com que as pessoas da sua comunidade saibam quem você é. É, uma verdadeira aula de comunicação, viu, gente? Eu disse que a gente ia aprender muito nessa entrevista. Lisa, no modo geral, quem tem acesso e para quem é essa pesquisa que vocês fizeram? Bom, a pesquisa ela é gratuita, está disponível no site do IDES. A gente tem a pesquisa o relatório em português com os dados do Brasil e depois também o acesso ao site global, onde todos os dados estão disponíveis de outros países também. O site do IDES é www.ides.org.br. E acho que essa pesquisa é interessante tanto para as organizações sociais, para elas terem clareza dessas dimensões da resiliência, então como elas podem estar mais preparadas para as mudanças, e também para os financiadores. Acho que esse é um ponto muito importante. Temos muitos financiadores, né? A filantropia brasileira quer apoiar as organizações da sociedade civil. E aqui a gente tem um mapa de prioridades para que essas organizações efetivamente possam cumprir suas missões e seus propósitos. Luísa, diante de todo esse conhecimento que vocês estão trazendo, a gente não pode deixar de falar sobre tecnologia, né? Sobre que já faz parte do dia a dia nosso no terceiro setor. Também está ali exposto na pesquisa a esse tema? Sim, esse é um dos aspectos que as próprias lideranças trazem como um meio para você conseguir se comunicar melhor com as pessoas. A tecnologia pode ser um facilitador dessa relação. Claro, o uso da tecnologia, ele precisa ser ético e precisa ter um cuidado grande com a segurança das informações, né? A gente sabe que essas são premissas e são cada vez mais necessárias. Por outro lado, quem usa bem a tecnologia, e a gente pode usar de diferentes formas, né? Tanto para as atividades fins quanto para a comunicação, a gente consegue chegar mais longe e dar mais transparência para aquilo que a gente faz. Então, esse é um elemento que é trazido pelos próprios respondentes e que vale a pena a gente ficar atento. Quanto mais transparente, maior a possibilidade de receber recursos de financiadores, patrocinadores, investidores sociais, né? Exatamente. Estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, e eu deixo aqui aliás, deixo os microfones abertos, eles já estão, mas assim, peço já as suas considerações finais. Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Para a gente é muito importante ter esses espaços para trazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de dado. O IDES é uma organização da sociedade civil que atua
para fortalecer e inspirar investidores sociais privados para que eles doem mais, para que eles doem melhor, mas também para fortalecer a cultura de doação no país e a sociedade civil, entendendo que essas são as formas que a gente tem para a gente ter uma sociedade mais justa para todos. Então, a gente espera que esses dados realmente sejam de serventia e sejam inspiradores para todos que tiverem acesso a eles. Com certeza, e a gente que agradece seu tempo, a sua generosidade de estar aqui com a gente, com a nossa audiência também, ensinando para a gente tanta coisa importante. Obrigada mesmo. Prazer. E obrigada a você também que esteve com a gente em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Fica aqui o convite para que a gente se encontre na nossa próxima entrevista. Até lá!